Rentaro é um vagabundo mais feio que o dedo esquerdo da sua avó, que o rejeita por 100 garotas diferentes. No entanto, sua vida muda quando o Deus do amor tem pena dele. Dá a ele 100 namoradas, mas ele tem que bater palmas ou eles vão morrer. Venha comigo para o meu quarto. Foi no dia de sua formatura, mas antes de terminar o ano letivo, Rentaro confessou seus sentimentos a uma garota. Ele sempre gostou, na esperança de obter algumas bochechas logo depois. No entanto, a garota o rejeita, dizendo que sua existência sem riso não é boa o suficiente para ela. Deixando rejeitado mais tarde, Rentaro visita o santuário para rezar ao Deus do amor, implorando para ele conseguir alguém para amar. Para seu choque, o Deus do amor aparece, que o assusta. Depois de se acalmar, o Deus o informa que ele logo encontrará sua alma gêmea. Mas Rentaro luta para acreditar que ele se transforma em um ghoul. O Deus explica que quando ele encontra sua alma gêmea, tanto o corpo dele quanto o da garota sentirão um choque e eles vão se apaixonar um pelo outro. No entanto, para surpresa de Rentaro, o Deus informa que ele terá 100 almas gêmeas no total, mas enquanto Rentaro acredita que ele ameaça queimar o santuário se o Deus mentir. Um mês depois, Rentaro começa seu primeiro dia de aula e acidentalmente se depara com 2 bombas quentes, mas naquele momento todos os 3 sentem um choque dentro deles e as meninas se apaixonam por Rentaro. Ele percebe que as 2 garotas são suas almas gêmeas e quando Rentaro tenta ajudá-los, a peituda Hakari finge que ela torceu o tornozelo dele e precisa de Rentaro para levantá-la. Rentaro começa a chorar, percebendo que ele machucou uma de suas almas gêmeas. Cremes Hakari por amor, vendo o quanto ele se importa com alguém que acabou de conhecer, o faz ter Keren. Se recusa a ficar para trás e também diz a Rentaro que ela está com dor. Rentaro começa a espancá-lo por culpa e as meninas rapidamente se levantam para impedi-lo, mas quando Rentaro percebe que eles estão bem, eles rapidamente voltam para baixo, fingindo que estão com dor. Caminho da enfermaria, ambas as meninas se recusam a deixar Rentaro como suas cigarras, e Rentaro parece o polo mais sortudo do mundo. Só então, alunos passam e falam sobre como naquela escola há uma superstição que afirma que se alguém convidasse alguém para sair com um trevo de 4 folhas no quintal da escola, eles definitivamente serão amantes. Quando as meninas ouvem isso, eles rapidamente correm para pegar um trevo de 4 folhas. Depois da escola, Rentaro fica preso, ajudando um professor a encontrar suas lentes de contato, e ele encontra as 2 garotas no pátio, caçando um trevo de 4 folhas. Percebendo que eles estão procurando por ele, ele vai ajudá-lo. Ele conhece Keren, traz uma bebida para ela. Ela fica confusa com o gesto dele e aceita, enquanto o chama perdedor mole, o que o faz perceber que Karen é uma tsundere. No entanto, ela o agradece pela bebida, foge rapidamente. Só então Hakari aparece perguntando a Rentaro por que ele está lá. Rentaro entrega a ela a bebida que ele comprou para ela, mas em vez de aceitá-lo diretamente, ela elabora um plano desonesto de receber um beijo indireto dele. Ela pede a ele para beber metade, dizendo que ela não pode terminar toda a lata, e Rentaro concorda em beber. Quando é a vez de Hakari beber, ela fica muito animada para o beijo indireto. Termina com ela derramando a bebida em todos os lugares. Como um imbecil, ela fica deprimida com a bebida derramada e Rentaro oferece seu lenço para ela limpar a saia. Puxa completamente as cordas do coração de Hakari ver alguém tão gentil com ela, e ela professa seu amor por Rentaro, dizendo a ele que ela quer que ele namore com ela. Rentaro começa a chorar de felicidade, mas naquele momento Karen aparece em agonia. Vendo Hakari tirando Rentaro dela, ela fica furiosa com Hakari, e Hakari a chama por também gostar de Rentaro. Karen inicialmente tenta fingir que não tem sentimentos por Rentaro, mas quando ela percebe que não tem escolha, ela admite que ama Rentaro e quer seus bebês. Com as 2 garotas sendo seus sentimentos, eles exigem que Rentaro faça sua escolha, mas ele é incapaz de escolher entre eles naquela noite. Rentaro visita o santuário para encontrar orientação e perguntou ao Deus o que outras pessoas fazem quando tem várias almas gêmeas. Deus do amor admite vergonhosamente que outras pessoas só têm uma alma gêmea e que durante seu nascimento ele cometeu um erro, como quando ele estava ocupado assistindo a um filme de Johnny Sins, ele acidentalmente colocou o quanto ele como a quantidade de alma gêmea de Rentaro. Oh meu Deus, mano. Ó inferno, nenhum homem. No entanto, o Deus do amor também informa Rentaro que, se uma alma gêmea não se reúne com quem eles amam, eles vão morrer, o que coloca Rentaro em uma situação difícil. A caminho de casa, ele tem uma ideia de que ele deveria namorar as 2 garotas individualmente atrás dele, mas ele rapidamente se dá um soco. Ele sabe melhor quão difícil é professar seu amor por alguém, então ele se recusa a tratar o amor deles com indiferença. Na manhã seguinte, Rentaro aparece para as meninas parecendo horrível, e com plena convicção, ele pede as 2 garotas para serem suas namoradas. Karen fica com raiva, se recusando a ser 2 vezes, mas Rentaro diz a ela que ele não conseguia decidir. Ele promete fazer os 2. As garotas
garotas mais felizes vivas. Para mostrar que ele é sério, ele apresenta a eles um trevo de 4 folhas para cada um deles, revelando que ele passou a manhã inteira procurando por eles. Ele expressa como ele acredita que ambas as meninas apreciariam seu gesto romântico, especialmente porque ambos desesperadamente tentou colocar as mãos nos trevos. Antes de subir, as duas meninas, causa de seu amor por ele, estados de Hakari, que ela não se importa de ser 2 vezes cronometrada por Rentaro. Como ela está irremediavelmente apaixonada por ele e não conseguia imaginar amar outra pessoa. Depois de ouvir que Keren se recusa a ser deixada para trás e pede para ser sua amante também, Rentaro promete torná-las as garotas mais felizes do mundo. E marca o início da jornada do harém de Rentaro. Vamos na manhã seguinte. Rentaro está radiante, depois de conseguir 2 bandidos para bater palmas, e ele conta tudo sobre isso para um poste da sorte. Por algum motivo, quando as meninas aparecem, Karen pergunta por que ele estava falando com um poste, e ele a levanta, dizendo que ele está muito feliz por estar namorando eles. Só então Hakari tem a ideia de segurar sua mão, e ela faz isso, querendo sentir o quão musculosa sua mão é, quase fazendo com que ela bata. O Ventero pega a mão de Keren também, para que ela não vá para trás, e enquanto ela age duro por fora, no interior seus aspersores estão ligados. Eles caminham juntos para a escola, todos alegres e felizes, e eles veem um aluno sendo perseguido por uma velha bruxa. Mais rápido que o Usain Bolt, Hakari informa que a velha Meisha é o vice-diretor que já foi atleta de atletismo e é conhecido por perseguir alunos que são pegos correndo nos corredores, e ela os pune dando-lhes um desleixado beijo francês. Um que faria degenerados como você estourar seus bonés. Hakari pergunta a Rentaro se ele beijou alguém, e quando ele revela que não, ambas as meninas querem ser seu primeiro beijo. Durante o almoço, Hakari tira primeiro sangue e oferece a Rentaro sua omelete caseira. Quando ele dá uma mordida, ele expressa como é delicioso, e Keren, com ciúmes, ela rapidamente compartilha seus biscoitos caseiros, e ela os dá a ele tão agressivamente, acaba quase cegando ele, mas, depois de comê-los, ele a elogia por eles também. Hakari contadores, oferecendo-lhe para comer pó, mas revela que eles não podem usar as mãos para comê-los, então ela aproveita a chance de alimentar Rentaro boca a boca. Ela começa a comer como um esquilo, chegando mais perto para provar os lábios de Rentaro, mas Karen age rapidamente e usa um poque para cegar o outro olho. Vendo seus olhos vermelhos, Karen dá uma desculpa, dizendo que ele está febre, e o puxa para beijá-la, para que ela possa tirar a doença dele. Naquele momento, Hakari bate nela com seus sacos de leite para impedi-la, deixando Karen maravilhada com o quão macios eles são. Hakari vai óleo para beijar Rentaro para medir sua temperatura. Karen o separa para que ela possa obter o beijo de Rentaro. Novamente, Hakari bate nela com seus melões, e as duas meninas acabam em um impasse. Naquele momento, Rentaro percebe que as duas garotas querem beijá-lo e os confronta sobre isso. Eles admitem que sim, e são incapazes de decidir quem terá a primeira chance, mas Rentaro garante a eles que ele tem um plano para isso. Ele explica como eles podem inventar um beijo entre eles, onde uma garota recebe o beijo, mas nenhum deles sabe quem realmente entendeu. O plano usa máscaras de dados e tocadores de música que os ajudará a navegar. Quando Rentaro beija um deles, sem ele saber quem está beijando e qual garota com seus lábios deliciosos, ele acredita que seu plano vai deixar todos os 3 felizes e satisfeito, e para garantir que nenhum deles trapaceie, ele faz uma promessa mindinho que ele vai devorar seu próprio Gliese se ele mentir. No entanto, nas primeiras tentativas, Rentaro acidentalmente tem as mãos em algum balançar física. Percebe que é Hakari que arruína seu plano. Hakari diz a ele que ele pode ir mais longe, mas ele decide ser um homem de palavra e pede às meninas para recomeçar. Na segunda tentativa, antes mesmo de Rentaro fazer qualquer coisa, um gato culto percebe um cheiro de peixe vindo de Karen e não perde tempo. Pegando seu molusco, envia completamente a Karen a mensagem errada, pensando que Rentaro quer alguns frutos do mar, e ela bate muito nele, quase fazer seu creme. Eles reiniciam novamente a cada tentativa, falhando, ainda pior do que o anterior, e isso os deixa completamente derrotados, com a tensão sendo alta. Karen e Hakari começam a brigar sobre de quem é a culpa, e Rentaro não suporta ver seus 2 vilões brigando. Ele considera sua culpa por ainda não ter seu primeiro beijo, então por desespero, ele foge pelos corredores da escola, convocando a velha Meisha para vir buscá-lo. Ele propositalmente decide receber seu primeiro beijo dela para evitar ciúmes entre as duas meninas, mas antes que o vice-diretor beije Rentaro, Karen aparece para puxá-la de volta. Então, Hakari grita como um inspetor escolar está chegando, assustando o vice-diretor, que se recusa a perder um emprego, onde ela beija caras gostoso. Depois que a situação se acalmar, Rentaro expressa como ele não quer suas duas namoradas brigando, então ele prefere receber um beijo da velha bruxa para evitá-los lutando. No entanto, ambas as meninas declaram que eles preferem ver Rentaro beijar o outro, em vez de jogar fora seu primeiro beijo assim.
bem. Depois de ver os dois se apoiando, Rentaro abraça os dois, que os deixa felizes, e sugere uma nova ideia. De volta ao telhado, ele sugere todos os três se beijem ao mesmo tempo, e enquanto as meninas inicialmente fica confuso com a ideia de beijar outra garota, eles estão dispostos a tentar por seu amor por Rentaro. Então as duas garotas beijam Rentaro, e finalmente conseguiu reivindicar que os dois deram o primeiro beijo de Rentaro. No dia seguinte, eles vão à biblioteca para procurar livros de receitas. Como as duas meninas querem aprender a cozinhar para Rentaro, enquanto lá Rentaro tem interesse em um determinado livro, mas quando ele está prestes a levá-lo, ele acidentalmente toca a mão da garota, e quando eles se olham, eles fazem uma conexão, tornando a outra das almas gêmeas de Rentaro. Na mente da garota, ela se imagina como uma princesa, aquele que vive na solidão sem esperança de escapar, mas com Rentaro parado ao lado dela, ela começa a sentir algo mudar. A faísca de conexão entre eles é elétrica, e se sentindo assustado, a garota se afasta do livro que ela estava procurando e diz a Rentaro para pegá-lo, mas Rentaro gentilmente a encoraja a tomar para si mesma. A menina se comunica com ele escrevendo em seu livro, e Rentaro rapidamente entende o que ela está dizendo. Ele percebe que a garota é a bibliotecária, que a biblioteca é domínio dela, ela é incapaz de falar em voz alta, ela gesticula como se estivesse tentando encontrar outra pessoa. Quem poderia ajudar Rentaro a encontrar o livro que ele está procurando? Mas Rentaro a impede porque ele quer sua ajuda diretamente. Ele pede uma recomendação, um romance onde os personagens devem superar as idades para viver felizes para sempre. A garota cena com a cabeça em compreensão, ela desaparece por um momento e depois retorna com uma pilha imponente de livros. Rentaro fica surpreso e a garota, um pouco envergonhada, pede desculpas por ser um incômodo, mas Rentaro sorri. Como depois de ver como ela tem sido gentil com ele, ele decide que quer pegar emprestado os livros inteiros. Ela recomendou para ele, no entanto, para a decepção de Rentaro, a recepção dá más notícias, que criar uma conta de biblioteca leva uma semana inteira. Rentaro vai embora, desanimado com o que parece rejeição. Vendo-o ir, a garota se sente culpada, e entrega a ele sua cópia pessoal de um livro sobre o amor. Pela primeira vez, ela diz a ele seu nome Shizuka, e revela que eles são realmente colegas de classe. Naquela noite, Rentaro começa a ler o livro que Shizuka lhe emprestou. A história segue um cavaleiro, quem se apaixona por uma princesa. Os dois enfrentam inúmeras provações juntos, quase custando suas vidas. Mais um dia, a princesa parte para um lugar distante. A noite a persegue, acusando-se a deixá-la ir. Rentaro é puxado para a história, quase chorando como um covarde enquanto lia, mas apenas para descobrir que termina em um suspense. Continua no volume 2, uma linha em particular se destaca para ele, que o destino não pode ser definido. Isso lembra de algo, Deus do amor. Uma vez disse a ele no dia seguinte. Rentaro se aproxima de Shizuka na aula, ele devolveu o livro, percebe o volume 2 espreitando de sua bolsa, ele diz a ela como o primeiro volume foi incrível, e pede emprestado o próximo. Shizuka sorri e entrega, querendo retribuir sua bondade. Rentaro compra uma bebida para ela em uma máquina de venda automática. Eles se sentam juntos no parque da escola, lá eles falam sobre o livro, e um pouco sobre a própria Shizuka. Ela diz a ele que ela sempre se comunicou através do livro dela, e que ela nunca teve amigos de verdade, então ela timidamente pede a ele para não evitá-la, porque para ela, ele é especial. Rentaro a tranquiliza que ele nunca faria. Ele está surpreso que Shizuka se lembra cada linha de diálogo do livro. Desta vez, ele decide pegar emprestado o volume 1 novamente, e sorri calorosamente para ela. Shizuka começa a desenvolver sentimentos por Rentaro. Daquele dia em diante, ela parecia mais brilhante, mais enérgico, algo que até o bibliotecário-chefe percebe. Curioso, o bibliotecário a questiona, mas Shizuka ignora. Pelos próximos 3 dias, Shizuka traz o volume 3 para o ponto de encontro usual, mas Rentaro não aparece. Eventualmente, ela vai ao parque da escola e o encontra sentado com Hakari e Karen. Karen dá-lhe um beijo na bochecha, porque ele parece sonolento, enquanto Hakari dá uma cabeçada de brincadeira nele para acordá-lo. Rentaro ri e abraça os dois. Sentindo-se grato por tê-los em sua vida, à distância, Shizuka assiste com dor, vendo seu papai bebê com 2 gatas. Ela é lembrada de sua infância, onde ela estava acostumada a ser intimidada por sempre falar com o livro dela, em vez de com pessoas, e até sua própria mãe ameaçou renegá-la por isso. Seu peito aperta e ela fica triste, acreditando que ninguém nunca vai querer falar com alguém como ela. Ela volta para a biblioteca, calmamente espera atrás da mesa, esperando que alguém precise dela. Então, para sua surpresa, Rentaro aparece. Rentaro diz a ela que não se esqueceu dela. Ele se senta ao lado dela e pede a ela para tirar o smartphone. Ela faz, e ele a orienta baixando um aplicativo. Então ele envia a ela um arquivo chamando de presente. Shizuka abre o arquivo, fica atordoada ao ver que dentro está todo o primeiro volume do livro. Ela emprestou-lhe totalmente transcrito. Rentaro
Rentaro explicou acordado a noite toda, digitando à mão, e que o aplicativo é uma ferramenta de conversão de texto em fala. Agora ela pode clicar em qualquer diálogo, e o aplicativo falará as palavras em voz alta para ela. Profundamente comovido, Shizuka tenta, ela seleciona uma linha dizendo que o ama. Rentaro é pego de surpresa. Ele pergunta o que ela quer dizer. Então ela clica em mais diálogo. Como ela não precisa de uma resposta, e ela só quer que ele saiba como ela se sente, uma única lágrima rola por sua bochecha. Rentaro gentilmente a abraça e diz a ela que a ama. Também no dia seguinte, Rentaro se encontra com Hakari. Karen, ele pede sua permissão para deixar Shizuka se tornar sua mais nova namorada, e Karen explode em descrença, chamando de egoísta, mas Hakari cora. Como ela acha doce que Rentaro não os esteja deixando, mas em vez disso pedindo sua bênção. Rentaro, obrigado. Eles por serem compreensivos e promessas de mostrar, não apenas diga que ele vai trabalhar mais para ser um namorado melhor. Ele jura que nunca vai machucá-los. Então ele brinca sobre homens que maltratam mulheres, dizendo que eles não merecem amor. Ambas as meninas estão impressionadas com o quão sério e surpreendentemente maduro ele se tornou. Eles começaram a elogiá-lo, dizendo que ele mudou para melhor. Enquanto isso, Shizuka fica ao lado de Rentaro, nervoso e tímido, ainda processando tudo o que ele acabou de dizer. Lugel, agora namorando 3 garotas com 0 experiência em namoro, ainda tem mais 97 garotas esperando por ele. No telhado da escola, o harém se reuniu para almoçar junto a Lugel. Formalmente apresenta Shizuka como sua nova namorada. À primeira vista, Kari e Karen assumem que ela é apenas uma garota comum. Então, por curiosidade, eles perguntam o que Shizuka gosta. Rentaro explica que Shizuka se comunica através de seu smartphone, que contém sua série favorita. Ele acrescenta que já enviou a ela o 2º volume, completo com seus nomes incluídos na história. Cliques intrigados de Shizuka em seus nomes. Quando o telefone se refere a Karen como Lady, Karen parece ofendida. Rentaro explica rapidamente. É apenas parte da maneira única de falar de Shizuka e parte de seu charme. Ele passa a descrever as peculiaridades de Shizuka, incluindo como os dedos dos pés se mexem expressivamente, dependendo do que ela está lendo. Ele também menciona alguns dos hábitos fofos de suas outras namoradas. Karen morde os dedos quando ela está pensando que é algo que Rentaro acha estranhamente atraente. Karen gira o cabelo sempre que ele a elogia. Todas as 3 meninas ficam tímidas com o quão atentamente Rentaro os observa corando. Eles não podem acreditar que ele percebe coisas tão sutis e realmente se importa. Então Rentaro casualmente acrescenta que sempre que ele, Hakari e Karen devoram a língua um do outro. Eles tendem a fazer algo adorável depois. Shizuka ouve isso. Pergunta se eles já compartilharam a respiração com ele. Rentaro não entende o que ela quer dizer no início, até que ela selecione o diálogo certo em seu telefone. Depois de entender o que ela perguntou, ele confirma que sim, ele compartilhou a respiração com Hakari e Karen. Shizuka responde calmamente que ela está guardando seu beijo até se casar. Rentaro gentilmente a tranquiliza de que quer beijá-la também, mas só quando ela estiver pronta, e garante a ela que eles podem ir devagar. Enquanto eles continuam o almoço, Hakari e Karen começam a conversar sobre o dia deles, alimentando Rentaro com as mãos. Shizuka ainda não está mantém um pouco de distância. Rentaro percebe e enfia a mão em sua bolsa, puxando uma carta de baralho. Ele convida todos para jogar um jogo chamado Lady May, com o perdedor fazendo cócegas no vencedor, quando as meninas imaginam fazer cócegas nele. Eles estão todos animados para perder propositalmente. Na primeira rodada, Rentaro vence, Karen perde, ela resiste a rir enquanto Rentaro faz cócegas nela, tentando manter sua dignidade, mas ainda acaba liberando barulhos felizes. Seu safado. Na segunda rodada, Rentaro vence novamente, e desta vez Hakari perde, então ela rapidamente implorou para ele fazer cócegas em seus melões, mas Karen a impede de fazê-lo. Ao contrário de Karen, Hakari gosta da sensação, totalmente deixando-se creme, mas ela para rapidamente quando ela percebe que seus aspersores estão quase ligados. Na terceira rodada, Rentaro mais uma vez leva a vitória, e Shizuka é o perdedor desta vez. Rentaro está animado para ouvi-la, mas enquanto ele está fazendo cócegas nela, ela permanece em silêncio, mas seu smartphone ri em seu lugar. Rentaro ri, mas se sente um pouco desapontado. Ele esperava ouvir sua risada genuína. Na quarta rodada, Karen e Hakari se unem por vingança. Eles querem fazer cócegas em Rentaro e ver seu verdadeiro eu, mas Shizuka inesperadamente vence. É a vez dela de fazer cócegas em Rentaro. Enquanto os outros enlouquecem, ela apenas o tuca. Ainda Rentaro começa a rir, dizendo que é o mais difícil que ele riu em muito tempo. Depois do jogo, ele pede licença para ir ao banheiro, deixando Shizuka sozinha com Hakari e Karen. Karen não perde tempo confrontando Shizuka. Ela grita com ela por ser muito quieta e agir como estúpida, criticando-a por se conter em fazer cócegas em Rentaro. Hakari intervém para acalmar as coisas, mas Shizuka de repente
simplesmente fala. Ela explica suavemente que, como a namorada mais nova, ela está se segurando por respeito às meninas que já foram corajosos com Rentaro. Hakari sarcasticamente diz a Karen para parar de repreendê-la, chamando-a de assustadora que só irrita mais Karen, e ela desafia a Hakari para uma luta, mas antes que possa escalar, Shizuka interrompe novamente, desta vez com algo sincero. Ela diz a Hakari que ela é uma maravilhosa, linda e charmosa garota. Ela se vira para Karen e diz, ela é cheia de confiança e elegância. Ambas as meninas congelam pegas de surpresa. Eles coram porque suas palavras são simplesmente muito doces. Então Shizuka admite seu maior medo, que é Rentaro comparando-a a eles. Karen amolece, chamando Shizuka de fofa e se desculpando por gritar. Hikari tranquiliza de que não precisa se preocupar, como Karen é apenas cabeça quente. Ela explica que Rentaro é o tipo de cara que percebe todas as pequenas coisas e realmente valoriza cada uma delas. Karen disparou novamente, diz a Shizuka para não se conter, e afirma que, se ela quiser pedir algo a Rentaro, ou fazer algo com ele, ela deveria apenas ir em frente. Enquanto isso, Rentaro nunca foi ao banheiro. Ele está se escondendo do lado de fora da porta, ouvindo. Ele planejou esse momento, depois de ver os olhares da morte. Shizuka, quando ela fez cócegas nele. Agora ele sorri sentindo-se satisfeito. Rentaro volta para o telhado. Karen imediatamente reclama que a cara de Shizuka não conta. Como ela precisa fazer cócegas nele de verdade, que ele faça xixi. E Hakari concorda. Shizuka olha para os dois, surpreso e movido por seu apoio. Ela caminha até Rentaro e com nova coragem diz a ele que quer brincar de trava-língua com ele. Ela admite que mentiu antes, que ela não está aguardando para o casamento. Na verdade, ela quer fundamente, e Karen e Hakari deram a ela a confiança para dizer isso. Rentaro não se importa nem um pouco. Ele acaricia suavemente o cabelo dela, então toca sua bochecha e a beija. O rosto de Shizuka fica vermelho brilhante. Hakari provoca Karen dizendo a dela que Shizuka esteja mais confiante agora. Então ela pergunta se Karen não está com ciúmes, mas nega dizendo que só quer apoiar Shizuka. Mas Hakari caminha até Rentaro e pede a ele para compartilhar seu açúcar. Ela faz uma pausa, então calmamente pergunta a ele se ela é suficiente para ele. Rentaro sorri calorosamente e diz a todos eles são lindos e fofos aos olhos dele. Karen sorri e compartilha uma respiração com ele. Relógios. Karen, claramente sentindo ciúmes apesar do que ela disse, ela tenta agir legal, dando dicas, esperando que Rentaro perceba. Ele responde abraçando, acorando. Ela dá um soco leve nele quando ele a chama de super duper fofo. Rentaro então diz a ela que quer beijá-la. Também Karen admite que quer, e então eles se beijam. Agora todas as três meninas compartilharam uma respiração com ele. Rentaro olha para o céu azul. As meninas perguntam o que ele está pensando. Ele sorri e diz a eles que se sente grato, que ele agora os tem semanas depois. Kari e Shizuka estão no corredor da escola, olhando para o quadro de resultados do exame. Eles estão esperando por Rentaro, que voltou para sua sala de aula para recuperar seu telefone. Seu dispositivo contém incontáveis memórias queridas com as fotos de sua namorada, conversas e pequenos momentos congelados. Na hora em que Rentaro chega, ele encontra um vilão de cabelos brancos, Nano, já lá silenciosamente trabalhando em uma tarefa. Ele casualmente pergunta se ela está planejando verificar o exame resultado, e Nano responde sem rodeios que é uma perda de tempo. Como ela já sabe que será classificada no topo, então por um breve momento seus olhos se encontraram. Algo não dito passa entre eles, um fio invisível, um sinal profundo da alma, que avisa Rentaro que ela é outra de suas almas gêmeas. Ainda sentindo a eletricidade daquele momento, Rentaro convida Nano para vir conferir os resultados com ele. Ela se recusa impassível por sua conexão repentina. Rentaro saindo para o quadro de resultados. Ele e os outros veem que Hakari ocupa o 25º lugar. Shizuka chega em 44º. Karen pousa em 87º. E Rentaro segue logo abaixo dela em 88. No topo, como esperado, é Nano com pontuações perfeitas em todas as disciplinas. Ele se vira para suas namoradas e pergunta se eles sabem alguma coisa sobre Nano. Eles ouviram que ela não é apenas inteligente, mas ela é uma inteligência artificial hiperinteligente, capaz de responder a qualquer pergunta sobre qualquer tópico. Mais tarde, na aula de biologia, Rentaro é emparelhado com Nano. Ele se encontra olhando para ela, elegante, beleza misteriosa. Ele rapidamente sai dela, lembrando-se de não cair em território simpático. Ele se oferece para pegar o microscópio, e Nano acena silenciosamente enquanto trabalha. Rentaro não pode deixar de compartilhar
compará-la com suas namoradas, enquanto Hakari, Karen e Shizuka são borbulhante, expressivo e adorável, Nano tem uma graça calma que o atrai como a gravidade. Voltando com o microscópio, ele percebe Nano copiando respostas direto do caderno. Rentaro gentilmente sugere. Eles mesmos fazem o experimento, pois é mais divertido assim. Mas Nano discorda. Ela diz a ele que as respostas já foram descobertas cientistas, então eles não deveriam perder tempo fazendo experimentos. Seu professor começa a olhá-los com desconfiança. E, enquanto entra em pânico, Rentaro insiste que pelo menos tentem o experimento. Relutantemente, Nano concorda. E eles começam. Rentaro corta uma cebola, mas corta o dedo no processo. Ele corre para a pia, considerando se ele deveria ir ao consultório da enfermeira. Inesperadamente, Nano o para com calma. Ela pega a mão dele, coloca o dedo na boca dela e lambe lentamente a ferida, como um aspirador glicerol. Ela explica que a saliva humana contém propriedades antimicrobianas, então não há necessidade de visitar a enfermeira. Para um corte que é pequeno, Rentaro está atordoado, não apenas por sua lógica, mas por quão perto ela está. Ele não consegue tirar os olhos de seu rosto impecável, e algo dentro dele começa a mudar. Depois da aula, Rentaro encontra Nano no corredor, e agradece a ela por ajudar com o dedo, mas ela friamente escova, dizendo que ela só fez isso para evitar atrasos. Rentaro diz que gostaria de retribuir a ela, para talvez conhecê-la melhor através de algo divertido, mas Nano declina, dizendo que ela só passou um segundo de sua vida fazendo qualquer coisa que ela considere divertida, e ela não pretende repetir, por seu único desempenho e resultados importam. Qualquer coisa que não serve ao futuro não tem sentido para ela. Eles começam a debater o conceito de valor, com Rentaro argumentando que há mais na vida do que apenas resultados, mas Nano termina a discussão abruptamente, chamando de inútil. Ela vai embora, deixando Rentaro perguntando se ela é realmente sua alma gêmea. Depois de toda aquela noite, Nano fica em casa profundamente em seus estudos habituais, mas sua mente atrai enquanto repete as cenas onde ela viu a expressão de Rentaro, proximidade à circunferência de sua mão. Ela cora irritada consigo mesma. Ela tenta redefinir seu foco, escrevendo os dígitos de pi como um louco, mas mesmo a matemática não pode apagar Rentaro de seus pensamentos. No dia seguinte, na aula sem emoção como sempre, Nano confessa categoricamente que está apaixonada por Rentaro, quer um relacionamento. Rentaro, atordoado mas emocionado, diz que sente o mesmo, mas Nano imediatamente o rejeita, dizendo que ela o rejeita porque ele não fez o que ela achava que deveria acontecer, que é ele rejeitando a Rentaro. Diz a ela que foi rejeitado mais de 100 vezes, e ele não desiste tão facilmente. Ele declara que a amará não importa o que aconteça, que ela não vai escapar de seus sentimentos. Nano analisa suas palavras e sente que algo nele soa verdadeiro. Para lutar contra o controle de sua mente, ela começa a recitar os dígitos de Fi mais uma vez. Depois, Rentaro a convida para um encontro, para testar seus sentimentos em um ambiente mais pessoal, e no dia seguinte eles vão a um parque temático. Rentaro fica surpreso ao ver Nano em roupas casuais. Como ela parece deslumbrante, Nano observações sobre o quão ilógico todo o parque é, e Rentaro simplesmente sorri e rola com ele. Eles entram em uma casa assombrada. Primeiro Nano critica, dizendo que fantasmas não são cientificamente reais, apenas pessoas fantasiadas. Rentaro, no entanto, está genuinamente assustado, agarrando-se à borda de cada sombra. Em seguida, eles montam as xícaras de chá giratórias, e Nano não consegue ver o propósito de tal cachorro experiência na água. Então eles enfrentam um labirinto, e Nano critica como ineficiente, dizendo que labirintos são criados para idiotas. Finalmente, eles alcançam a roda gigante, e pela primeira vez Nano mostra medo. Ela tem medo de altura, e Rentaro gentilmente se senta ao lado dela, oferecendo apoio silencioso. Ela agarra a mão dele, segurando-o com força, até que o passeio termine. Depois, eles revisam as fotos que Rentaro tirou ao longo do dia. Nano afirma que não sente nada, e até diz que o dia inteiro foi sem sentido, paciente como sempre. Rentaro se prepara para queimar as fotos, mas assim que eles começam a se enrolar no fogo, Nano os pega de volta. Lágrimas caem de seus olhos. Apesar de suas palavras, as memórias significaram algo para ela, mas ela simplesmente não sabe como escapar. Rentaro diz a ela gentilmente que esses são os tipos de momentos que dão vida, ou seja, finalmente, Nano se vira para ele e admite que o ama, quer estar com ele. Ou sim, baby. Ela quer explorar o lado da vida que ela nunca conheceu. Quando Rentaro estende a mão para apertar as mãos, Nano o puxa para perto e eles se beijam profundamente. Ela diz a ele que quer realizar seus desejos com ele, e os dois caminham
caminham para casa de mãos dadas. Dias depois, no telhado da escola, Rentaro apresenta a Nano a sua lista de harém. Ele pede sua permissão para trazê-la para a rotação do pesadelo. Karen perde a paciência, gritando com ele para apenas fazer o que ele quer. Hakari e Shizuka, mais compostos, dizem que não se importam, contanto que eles ainda sejam tratados com amor e respeito. Rentaro sorri, dizendo que todos deveriam ir a algum lugar juntos para se relacionar. Hakari já está um passo à frente. Anuncia o plano de ir a um parque aquático. Dias depois, Karen vai a uma loja de maiôs, irritado depois de descobrir. Hakari de repente planejou uma viagem para a piscina. Ela luta para escolher um maiô e eventualmente encontra um fofo. No começo ela hesita, pensando que ela não ficaria bem nele, mas então imagina como Rentaro pode gostar, que a convence a comprá-lo. Então no dia da piscina, Hakari, Shizuka e Nano surpreendem Rentaro em seus maiôs, mostrando a ele as razões cremosas pelas quais os homens vão para a guerra. Ele se pergunta onde Karen está, até que ela apareça, empacotado em um casaco. Ela diz que sente frio, e Nano diz a ela para tomar sol. Karen ignora, dizendo a ela para não se preocupar com ela. Mas Nano responde friamente, alegando que Karen não é alguém com quem ela se preocuparia. Karen diz a eles para se divertirem e escolhe assistir à distância. Rentaro, Hakari, Shizuka e Nano vão para o redemoinho, espantado com o quão espaçoso é. Shizuka gira impotente em seu float, confuso sobre por que ela está girando. Nano vê a piscina como um campo de treinamento e tenta lutar contra a corrente, levando Rentaro a avisá-la para não resistir. De repente, Hakari finge cair em Rentaro, e ele a chama de propósito, fazendo sentir os balanços. Por ciúme, Nano coloca a mão de Rentaro em seus melões, dizendo que ela quer que ele a aprecie, e Hakari se recusa a perder, então ela faz o mesmo. Os dois começam a discutir sobre quais melões são mais cremosos, mas quando eles pedem a opinião de Rentaro, eles o encontram morto depois de perder muito sangue. Eles o arrastam para o lado da piscina seca em pânico. Hakari tenta boca a boca, acaba gostando demais. Nano intervém para tentar também, e também acaba gostando do boca a boca. Enquanto isso, Shizuka ainda está sendo puxado pela corrente, pedindo ajuda através do telefone dela, mas ninguém a ouve. De repente, seu float é rasgado, forçando-a a evitar se afogar, ficando preso em uma ilha da piscina. Preso e sozinho ao lado da piscina, Hakari e Nano não conseguem acordar Rentaro e correr para encontrar um salva-vidas masculino em seu caminho. Eles encontram 3 simpes. Um tenta agarrar o braço de Hakari, curioso porque ele ouviu que o braço de uma garota tem a mesma suavidade de suas cerejas, mas antes que ela toque, Nano o intercepta, e quando ele tenta falar, ela cutuca o olho dele. Seus amigos entram, ameaçador Nano, perguntando se ela quer da maneira mais fácil ou da maneira mais difícil. Nano concorda em fazer da maneira mais difícil com todos os 3 caras, contanto que, enquanto Hakari encontra um salva-vidas para salvar Rentaro, Hakari questiona seu plano, e Nano diz a ela que, porque ela é a namorada mais nova, Rentaro ficaria mais preocupado com Hakari com ela. No entanto, Hakari diz ao Sim que nenhum deles está saindo com eles, e ela repreende Nano por entender mal Rentaro. Assim como um dos simples está prestes a tocar as meninas, o próprio bode Rentaro aparece para pará-lo, dizendo a ele para ficar longe de suas namoradas. O Simp exige que eles recebam seu retorno. Depois que seu mano ficou cego, então Rentaro oferece a eles para brincar com ele. Você é feio, mas ele se recusa. Ele diz a Rentaro para levar sua namorada, enquanto deixa o outro, mas para sua confusão, Rentaro declara que ambas as garotas são suas namoradas. Eles se recusam a acreditar que esse imbecil é o próximo Genghis Khan e exigir provas por eles se beijando. Rentaro tenta recusar, mas Nano dá um passo à frente e o beija para provar sua lealdade. Hakari se junta ao beijo. Os simples estão chocados com a exibição pública ousada e rapidamente recuar, não querendo mexer com um Chad assim. Hakari e Nano perguntam como Rentaro os encontrou, e naquele momento Karen aparece. Ele diz a eles que Karen os viu em perigo, e quando ele contou a Rentaro sobre isso, ele instintivamente acordou, correu em direção a eles. Rentaro agradece Nano por proteger Hakari, mas a avisa para não exagerar assim de novo. Meno cora ao vê-lo se importar tanto com ela. Karen então pergunta onde Shizuka está, e Rentaro percebe que ela está perdendo. Ele entra em pânico, corre em direção ao redemoinho, que é o último lugar que eles a viram. Shizuka, ainda preso na ilha, tenta pedir ajuda com o telefone dela, mas morre sentindo-se abandonado. Ela começa a chorar, mas Rentaro chama por ela. Ela hesita em responder, pensando que ele não vai ouvi-la, mas fora de sua confiança por ele, ela grita de qualquer maneira, e Rentaro a ouve instantaneamente. Ele corre para a ilha da piscina para
para resgatá-la, já que ela não sabe nadar. Shizuka cora com sua ousadia e, oprimido pela emoção, o beija na frente de todos. Eles se reagrupam e Rentaro diz a todos para se divertirem. Enquanto ele relaxa com Karen, que ainda diz que sente frio, eles se sentam juntos na piscina tomando refrigerante frio. Rentaro provoca Karen, dizendo que ela está olhando para as tramas de Hakari e Nano. Ela nega, alegando que ela é apenas fria, e Rentaro questiona por que ela está bebendo refrigerante frio. Ela admite que, em comparação com Nano e Hakari, ela está com ciúmes de suas tramas, mas Rentaro diz a ela para se levantar, tira o casaco revelando seu lindo maiô. Enquanto Karen está batendo nele, Rentaro elogia o maiô e a abraça, mostrando o quão rápido seu coração está batendo. Karen fica surpresa, como ela assumiu. Ele preferia os maiôs de Hakari ou Nana. Naquele momento, Karen se dobra com força para Rentaro e cora pesadamente. Vendo isso, Rentaro a beija profundamente, e eles aproveitaram que no momento junto. Karen e Rentaro se juntam aos outros, e Hakari elogia o maiô de Karen, chamando de fofo. Depois de todo o caos, eles finalmente podem aproveitar seu encontro na piscina. Juntos no dia seguinte, Rentaro e as meninas estão correndo para conseguir comida. Quando eles passam correndo pelo laboratório, e quando Rentaro olha para dentro, ele faz uma conexão de amor com uma mamãe grossa em um jaleco, adicionando outro amante ao seu harém. Na manhã seguinte, ele vai para o laboratório para encontrar a gostosa peituda, mas para sua confusão, a única pessoa que ele vê é um mini química ruiva. Ela se apresenta como Kuzari e oferece a Rentaro um pouco de chá em um copo de laboratório, então ele pode esperar por ela. Enquanto ela cozinha uma nova droga, para seu espanto, Kuzari presenteia Rentaro com o remédio de imã humano, e explica que a droga muda o ferro dentro de seu corpo, transformando-o em um imã, e puxando todo o ferro e metal ao redor, ele em direção a ele, como um velho rico puxando uma enxada sem pai. Ele bebe. E enquanto isso o surpreende, Kuzari avisa que ele será o melhor amigo do banheiro. Pelos próximos 3 dias, ela acrescenta que, se outra pessoa bebe outra droga, o polo oposto de sua vai puxá-la em direção a ele, e ela abraça Rentaro de forma fofa, fazendo com que ele quase levante seu ferro pessoal. No entanto, Kuzari rapidamente percebe que o efeito é forte, impedindo-a de se afastar, e naquele momento ela precisa mijar. Rentaro implora para ela não fazer isso, mas Kusuri garante a ele que está tudo bem. Como ela está usando fraldas, e ela dá a Rentaro a chuva de ouro. Depois de se acalmar, Kusuri expressa para Rentaro quanto ela adora fazer drogas, como um certo paciente cansa, e Rentaro não pode deixar de se apaixonar por ela. Ele tenta se concentrar em seu objetivo de encontrar sua alma gêmea, mas Kuzari já percebeu que Rentaro se apaixonou por ela, e o chama por isso. Ela revela que colocou uma poção do amor dentro de seu chá, e confessa que se apaixonou por ele à primeira vista, e o que é muito. Para seu choque, Rentaro começa a vomitar a poção do amor, e ela se sente triste ao ver Rentaro se recusando a amá-la. Ela começa a chorar em Rentaro, perguntando se ele não está atraído por ela, mas Rentaro diz a ela que ele quer amá-la como verdadeiro ele e não a versão poção do amor dele. De repente, Rentaro começa a ajustar. Devido ao seu corpo resistindo à droga, Kuzari tenta dar a ele a droga neutralizadora para reverter as drogas dentro de seu corpo. Quando ela vê que Rentaro não pode beber fisicamente, ela mesma bebe e dá para ele boca a boca. Depois que o efeito da droga se desgasta, Rentaro diz a Kusuri que ele ainda está atraído por ela, e os dois ficam confusos, percebendo que eles se amam sem as drogas. Kuzari implora desesperadamente para ele namorar com ela, dizendo que ele pode fazer qualquer coisa com ela, mas, naquele momento, o corpo de Kuzari se transforma lentamente de um anão para uma gata peituda, e Rentaro percebe que ela é a garota que ele viu outro dia. Ela explica que seu grosso atual, forma de mamãe, é seu corpo real, e sua forma anã causada pelo uso de droga de imortalidade, que ela usou porque sua mini forma não tem visão ruim. Depois de ver o todo cremoso Snu, Rentaro concorda em namorar com ela, e ela o aceita alegremente para se tornar parte de seu harém. No dia seguinte, Rentaro apresenta os outros a Kusuri. Quando ela se apresenta como uma aberração amante de drogas, Karen entra em pânico. Kusuri mostra a Karen várias drogas que ela fez para ela, que a ajudaria a crescer seus lotes, e Karen fica ofendida com isso. Kuzari explica que Rentaro foi quem contou a ela sobre como Karen é. Karen coloca Rentaro nas paredes de Jericó, de raiva que ele falou sobre suas falhas. No entanto, Kusari revela que Rentaro realmente apontou como Karen era uma beleza esbelta, e Karen pede desculpas a Rentaro por quase quebrar as costas. Então Kusari presenteia Hakari com um remédio quente, e ela imagina como a droga vai torná-la enorme, parcelas de normos para que ela possa descer e sujar com Rentaro. O que você quer dizer com isso? Sem qualquer hesitação, Hakari bebe, esperando que ela possa obter um BBL para seus melões, mas para sua surpresa, ela começa a suar ácido, fazendo com que todas as suas roupas se dissolvam. Kusari explica que o remédio a deixa mais gostosa,
forçando-a a usar seu maiô, e Rentaro rapidamente dá a Hakari seu agasalho, que ele usou antes para encobrir. No entanto, Hakari rapidamente percebe que cheira a Rentaro, então ela começa a cheirar pesadamente para fazer sua fonte funcionar. E obrigado Kusuri pela ajuda. Então Kusuri entrega a Shizuka um remédio de fantasia, sabendo que Shizuka adora livros. Quando Shizuka bebe, ela cresce um par de orelhas peludas. Rentaro não resiste a como ela é fofa. Quando ele toca, Shizuka sente uma sensação de formigamento. Rentaro imagina que é como acariciar um animal. Então ele esfrega as orelhas de Shizuka, fazendo com que ela faça barulhos felizes. Então Kusuri dá uma droga de controle de cabelo para Nano, para aumentar sua eficiência, transformando seu cabelo em tentáculos como se ela fosse Doki Ose. Ela usa o cabelo para levantar atrás e quando eles se beijam, ambos expressam que gostam. No entanto, Kusari informa Nano que se ela continuar usando, ela acabará ficando careca. Nano não se importa em ficar careca, devido ao quão eficiente será, mas quando Rentaro diz a ela que ele ama como o cabelo dela é macio, ela muda de ideia. Mais tarde, o grupo faz um piquenique junto, e Kusari conta a ele seu sonho de um dia, tornando-se parte de uma equipe de pesquisa química, e o grupo mostra a ela seu apoio ao seu sonho. De repente, Kusuri sente vontade de fazer xixi, mas antes de sair, ela informa ao grupo que os dois frascos contêm chás diferentes, um para as meninas e outro para Rentaro. Quando ela sai, as meninas racionalizam que o pequeno é para Rentaro, então as meninas bebem sem pensar o azul. Quando Kusuri voltar, ela fica animada vendo Rentaro beber seu chá, mas quando ela percebe que as meninas estão bebendo dos frascos azuis, ela entra em pânico e Dade tenta acalmá-la, mas Kusuri informa que o frasco azul contém uma droga que vai empurrar alguém para obsessivamente beijar a pessoa que eles amam, que se destina a Rentaro. Ele conta Kusuri que ele não precisa de uma droga para querer beijá-la, e ela se sente feliz em ouvir isso. De repente eles são atacados por Karen e os outros, e Kusuri explica isso porque eles beberam a droga chá, eles se transformaram em um zumbi beijador. Quem quer beijar Rentaro sem parar? Inicialmente Rentaro acredita que seria o paraíso, mas Kusari o avisa que, se eles não derem às meninas o antídoto, em uma hora, eles estarão para sempre beijando zumbis. Enquanto sentia falta de personalidades, eles conseguiram entrar no prédio, e Kusari insta Rentaro que eles precisam ir para o laboratório para fazer o antídoto contra os zumbis beijadores. Eles correm escada abaixo e vão em direção ao laboratório, mas em seu caminho, os zumbis aparecem para interceptá-los. Kusari vasculha seu jaleco e encontra ácido que ela pode jogar nas meninas, mas Rentaro ordena que ela não machuque a bela garota. Rostos, eles rapidamente correm para o outro lado, com as meninas lentamente alcançando-os, mas porque eles estão correndo de olho no corredor, o estranho vice-diretor aparece e ameaça beijá-los. Kusari age rápido por medo e ainda o ácido em seu rosto, fazendo com que ela pareça tão feia quanto minha ex-namorada. Enquanto eles continuam a fugir, as meninas os pressionam para alcançá-los, e Rentaro percebe que, então ele diz a Kusari que eles deveriam fazer o mesmo. Deixa Shizuka para perseguir Rentaro, e ele percebe que apesar da droga, Shizuka ainda está lenta, então ele deve estar lindo. De repente, Shizuka enfrenta plantas no chão, e Rentaro entra em pânico. Ele rapidamente a leva para a enfermaria, onde ninguém está lá, e coloca uma compressa na cabeça. Naquele momento ele percebe que errou. Enquanto Shizuka o ataca para a cama e o beija, ele lentamente começa a se perder, deixando Shizuka ter seu caminho com ele, mas ele rapidamente se acorda e coloca Shizuka em um cabide para que ele possa escapar em seu caminho para o laboratório. Ele encontra Hakazri e Karen, e para pegar Rentaro, eles manobram criando uma catapulta e comendo Hakari. No Rentaro, com as duas garotas nele, ele recebe beijos após beijos de ambos, lentamente escorrendo massa de bebê. No entanto, as duas meninas começam a discutir, e Rentaro percebe que apesar da influência das drogas, eles ainda são a mesma pessoa por dentro. Percebendo isso, Rentaro empurra os dois para se beijarem, e como ele espera, eles continuam se beijando. Como Rentaro sabe que eles têm tensão um com o outro, cria uma cena entre as meninas. Qualquer homem adoraria se envolver, mas Rentaro decide deixá-los e continuou sua jornada. Enquanto ele chegava ao laboratório, ele encontra Nano dentro e rapidamente se esconde em um armário para evitar Nano. Lá ele encontra Kusari escondido com ele, e ela explica que Nano quase a pegou mais cedo. Quando Rentaro começa a ficar frustrado, Kusari começa a chorar pesadamente, expressando como ela estragou tudo de novo, da mesma forma que ela estragou tudo e fez com que as pessoas se afastassem de sua vida. Kusari promete que ama Rentaro e está disposta a até parar de fazer o que ama. Fazendo drogas, só então ela lembra que ela tem uma dose do neutralizador de drogas nela, e Rentaro percebe que eles podem usá-lo em Neno. No entanto, por estupidez, Kusuri bebe ela mesma, e quando Rentaro pergunta por que ela bebe, ela diz a ele que teve um peido cerebral. Isso a transforma de volta em sua verdadeira
forma grossa de mamãe, e ela tem a ideia de usar a forma atual para passar furtivamente por Nano, pensando que ela não vai reconhecê-la. No entanto, quando ela se apresenta a Nano, ela acidentalmente se expõe, termina com ela sendo amarrada, deixando Rentaro sozinho. Ele foge, forçando Nano a persegui-lo e deixar Kusari sozinho. Ele se esconde dentro de um armazenamento trancado, pensando que ele está seguro, mas Nano vai cheio de Jack Nicholson e destrói a porta. Para pegá-lo, FBI abre, deixa-o encurralado e desamparado contra Nano, e, sem saída, ela dá a ele o treino de língua mais longo qualquer homem poderia obter, que até os créditos finais começam a rolar. De repente Kusari aparece para dar a ela o antídoto e nocauteia Nano mais tarde. Depois de dar a todos o antídoto, eles são todos nocauteados e eles acordam na enfermaria. Hakari de repente se lembra dela fumegante, sessão de torção de língua com Karen, e diz a Karen que eles não se lembram de nada. Quando Karen se lembra, ela também finge que nada nunca aconteceu. Então, em lágrimas, Kusari pede desculpas a todos eles por transformá-los em zumbis beijadores, considerando tudo culpa dela. Rentaro a acalma e diz a ela que ela nunca deve abandonar sua paixão por fazer drogas, e que se tudo der errado, ele estará lá para consertar para ela por seu amor por ela. Depois de ouvir, Kusuri o abraça dizendo o quanto ela o ama. Termina com um beijo. Alguns dias depois, Hakari está conversando com sua mãe Hahari, quando Hahari de repente entrega um aviso severo, deixando Hakari chocado. Depois de dizer sua peça, Hahari sai da sala e Hakari fica magoado. No dia seguinte, Rentaro e suas namoradas visitam o Parque das Flores de Lovisano. Kusuri está emocionado porque há inúmeras flores ela pode usar para sua pesquisa de drogas. Rentaro expressa sua gratidão a Hakari, trazê-los chamando-o de o local perfeito para um encontro. De repente, um alto-falante anuncia o evento mensal de lançamento de buquê. Hakari explica as regras e o prêmio, que é um casamento especial, como sessão de foto com um ente querido. Sem hesitação, Rentaro insiste todos participem e todos concordam, sem o conhecimento dos outros. Hakari secretamente sonha em usar o vestido branco. Destaque na sessão de fotos, um sonho que ela teve desde a infância. De repente, um rugido sacode a área. É o capitão do Gorilla Syndicate. O sindicato, sempre um passo à frente, está totalmente preparado para o evento. Rentaro e suas namoradas começam a traçar estratégias. Ele diz a Shizuka para ficar para trás, devido à sua desvantagem de altura. Kusuri tranquiliza a todos, dizendo que ela tomou uma droga de transformação que a devolveu ao seu original forma mais cremosa, sentindo-se competitiva. Rentaro fica com ciúmes das bandeiras do sindicato e faz o seu usando uma toalha e um marcador, chamando-os de esposas de Rentaro, que todos eles aprovam. O evento começa e, para sua surpresa, o lançador de buquê é o vice-diretor. Também é um ex-lançador de peso, apelidado de braço supersônico. É muito difícil colocar em palavras como estou enojado. Do lado de fora, perto do sindicato, Shizuka aplaude enquanto segura a bandeira improvisada de Rentaro. A ameixa velha lança o quê? Com uma força incrível e todos correm atrás dele. O gorila sindicato começa a tirar outros participantes. O capitão lança um membro em direção a Hakari, mas Karen intervém. Ela tira o agressor, veste seu uniforme e se infiltra no sindicato. Já que eles já estão quebrando as regras, Rentaro e os outros estão impressionados com sua ousadia. Karen detém o capitão do sindicato, está visivelmente abalado com presença. O sindicato executa uma manobra de tornado para alcançar o buquê, involuntariamente lançando Shizuka no ar. Devido ao seu tamanho pequeno e peso leve, ela consegue pegar o buquê no ar. Enquanto ela cai, Kusuri, Nano e Hakari tentam pegá-la, mas ela quica em seus balões. Ainda no ar, ela finalmente foi pega por Rentaro, e Karen se sente feliz por não estar lá. Devido aos seus melões inexistentes, para decidir de forma justa o vencedor, eles concordam em desenhar pauzinhos. Hakari marca secretamente o pauzinho vermelho para manipular o resultado a seu favor. No entanto, Neno propõe todos desenhem ao mesmo tempo, deixando Hakari nervoso apesar de seus medos. Kari desenha o pauzinho marcado em vermelho e vence. Ela escolheu usar o vestido e tirar a foto com Rentaro. De repente, Kusuri faz birra, chorando como um bebê e exigindo o vestido e a foto. Movido por suas lágrimas, Hakari desiste do lugar. Karen fica chocada ao ver o sacrifício de Hakari. Seu sonho de infância. Kusuri abraça Hakari com alegria, enterrando o rosto no peito. No entanto, ela logo muda de ideia, dizendo que quer que Hakari e Rentaro sejam felizes. Por amor, ela devolve o lugar para Hakari, mas Hakari sugere que todos tirem a foto juntos, que cria uma bela memória para todos eles. Enquanto espera a impressão, Hakari calmamente diz a Rentaro que usando o vestido e tirar uma foto com alguém especial sempre foi o sonho dela. Ela agradece dizendo, sua vida tem sido cheia de felicidade desde que o conheci. Rentaro sorri e diz que sente o mesmo. Então Hakari solta uma bomba
tromba, e pede a Rentaro para terminar com ela, não oferecendo nenhuma explicação no vestiário. Rentaro atordoado ao tentar falar com ela, mas ela já se foi, tendo pego a foto da recepcionista. A recepcionista menciona que um carro veio buscá-la. Rentaro tenta ligar para Hakari, mas ela não responde determinado. Ele usa o endereço de seus alfinetes de foto cremosos e vai para a casa dela para sua surpresa. Ela mora em uma mansão enorme. Avistando através de uma janela, ele a chama. Um segurança ouve o barulho, mas não encontra ninguém. Hakari liga para Rentaro e diz friamente para ele ficar longe, alegando que ela se apaixonou, mas então ela revela a verdade, que sua mãe descobriu sobre o relacionamento deles, confiscou o telefone dela e está transferindo-a para uma nova escola, em um local não revelado. Antes que Hakari possa dizer mais, a mãe dela pega o telefone, fala diretamente com Rentaro, avisando-o para nunca mais entrar em contato com a filha, ou ela vai cortar seu glize ao meio. Rentaro tenta argumentar com ela, mas um segurança o impede de escalar a cerca. Enquanto isso, Hakari diz ao guarda para manter Rentaro longe das instalações, e Hakari implora sua mãe para não machucar Rentaro, e promete obedecer a partir de agora. Satisfeito, Hakari abraça e ameaçadoramente diz que vai exterminar o inseto, ameaçando sua preciosa flor. Indo embora, Rentaro olha para o chão com o coração partido. Ele começa a relembrar sobre todas as memórias que ele compartilhou com Hakari. Naquela noite, à meia-noite, ele chama todas as suas namoradas, pede que eles se encontrem em um playground. Lá ele conta tudo a eles sobre como a mãe de Hakari proibiu seu relacionamento. Rentaro revela a eles que ele vai invadir a mansão e levar Hakari para uma nova cidade, onde eles podem estar juntos. Suas namoradas se recusam a deixá-lo ir sozinho, e todos concordaram em ajudá-lo a se entrar na mansão, porque eles amam Hakari também. Na propriedade, Kuzari olha com admiração para a grande fonte no quintal, como ele praticamente grita, casa de pessoa rica. Rentaro avisa a todos que a segurança aqui não é brincadeira, então eles precisarão ser extremamente cautelosos e manter o foco. Ele tenta ligar para o telefone de Hakari novamente, mas ainda não obtém resposta, confirmando que sua mãe não devolveu. Rentaro tem um plano e revela que ele trouxe uma bola de borracha para jogar na janela de Hakari, esperando chamar a atenção dela para que ela possa descer usando uma corda. Ele joga, mas não alcança e a bola desaparece de vista. Curioso, Karen vai verificar e vê um gato doméstico de aparência real, rebatendo a bola. Ela e Kuzari tentam pegá-lo, mas falham miseravelmente. Nano passa o Zen e prepara um preciso para parar o gato, mas Rentaro a pega no ar bem a tempo. O barulho chama a atenção de um segurança. Ele se aproxima, mas só encontra o gato brincando com a bola. Divertido, ele acaba jogando junto. Enquanto isso, Rentaro e as meninas ficam escondidos atrás de um arbusto e uma árvore, assistindo nervosamente. Agora eles precisam descobrir como realmente entrar. Nano sugere usar a porta do animal de estimação, mas é muito pequeno. Karen se vira para Kuzari e pergunta se ela tem uma poção de encolhimento, mas Kuzari diz que ela não. Destemido, Nano reúne algumas pedras e começa a sacudi-los precisamente na fechadura da porta. Um por um, ela ataca até que a porta se destranque por dentro. Rentaro percebe que sua unha está quebrada com o esforço, e Karen puxa o kit de primeiros socorros que Rentaro trouxe e aplica remédio na lesão de Nano. Ela diz a Nano que não teve que ir tão longe, mas Nano insiste que ela expressa que deve a Hakari, quer ajudá-la agora, e os outros são visivelmente tocados. Dentro da mansão, eles são repentinamente confrontados por um cão de guarda. Rentaro dá um passo à frente e segura o cachorro, incitando as meninas a escapar. Uma vez lá fora, ele começa a se perguntar onde Shizuka está. De volta para dentro, ele a encontra encurralada pelo mesmo cachorro. Rentaro se move para ajudar, mas Nano o segura, dizendo que eles não podem se dar ao luxo de alertar os guardas. Shizuka está congelado, mas memórias de toda a bondade que Hakari mostrou a ela vêm inundando de volta. Ela percebe que tem um propósito aqui, e ela quer retribuir essa gentileza. Em um movimento ousado, ela se oferece ao cachorro como um sacrifício. Cara, eu estou morto. Mas para sua surpresa, o cachorro apenas começa a lamber o rosto. Nino imagina que Shizuka pode ter algum tipo de natural aura amiga dos animais. Kusari rapidamente entrega a Shizuka uma poção para dormir, que é feito para o cachorro, mas porque ela esquece de esclarecer. Shizuka bebe ela mesma e desmaia imediatamente. Momentos depois, o cachorro lambe os lábios e desmaia também. Kusari então administra uma poção de reversão a Shizuka, acordando-a com o cachorro agora fora frio. O grupo continua avançando para
para a mansão. Enquanto navegavam pelo corredor, o gato de retorno os anteriores, mas só desta vez dispara um alarme. Segurança é alertada e alguns guardas verificam o corredor. Mas descobri que era apenas o gato. Ainda o grupo agora sabe que a mansão tem sensores a laser. Para passar por eles, Kuzari dá a Rentaro o colírio especial, que permitem que ele veja os lasers. Karen percebe que o colírio foram feitos para serem enviados para o sonho de Kuzari de pesquisa, com a esperança de que ela possa realizar seu sonho e junte-se a eles, mas Kuzari decide que quer ajudar Hokari, quem ela considera um amigo querido. Eles avançam. Rentaro, agora capaz de ver a grade laser, percebe que vai precisar de 2 pessoas para passar com segurança. Ele escolhe Karen porque ela é pequena, mas é extremamente forte. Eles mapeiam um caminho entre os lasers e, embora uma rota pareça particularmente perigosa, Rentaro está pronto para arriscar por Hikari. Juntos eles sobem até o teto, começar a navegar na grade, mas no meio do caminho as roupas de Karen cedem e ela tem que aguentar, enquanto sente Rentaro esfregando em sua barriga, fazendo com que ela grite. Eles finalmente chegam e Rentaro diz a Shizuka a palavra Kusuri para ficar para trás enquanto ele e Karen pressionam. Eles chegam ao quarto de Hikari e a encontram chorando, segurando a foto do parque de flores nas mãos. De repente um alarme soa. Rentaro não perde tempo e diz a ela que ele está lá para levá-la embora, mas é tarde demais. Guardas o cercam e Hikari aparece. Hikari está trancada em seu quarto, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ela pensa em todos os pequenos, mais coisas significativas que seus amigos fizeram por ela, as risadas, o apoio, o amor, e ela percebe que sua mãe, controle, não vai apenas prendê-la, mas vai acabar prendendo Rentaro também. Fora Nano, Kuzari e Shizuka continuam esperando ansiosamente. Um guarda aparece e eles rapidamente se abaixam em um arbusto. Para criar um desvio, Shizuka toca barulhos de gato em seu telefone, e o guarda segue o som. De volta para dentro, Hikari finalmente confronta Rentaro e Karen. Na sala ela se apresenta e os avisa que, se eles tentarem algo assim novamente, eles serão contidos. Mas desta vez, ela deixa ir como amigos de Hikari. Afinal, Rentaro pede sua bênção, prometendo fazer a Hikari feliz. Hikari permanece impassível e revela que em seu passado, ela deu à luz Hikari, enquanto o amor de sua vida morreu. Desde então, ela dedicou sua vida inteiramente a criar sua filha, e é por isso que ela se recusa a deixar Hikari namorar. Como ela não pode suportar o pensamento de sua filha sofrendo a mesma perda, Rentaro começa a soluçar, profundamente comovido com sua história. Só então a poção da visão noturna passa e seus olhos voltaram ao normal. Algo muda na atmosfera, uma conexão emocional, faíscas entre Haharu e Rentaro, e então, para surpresa de todos, Haharu pede para ele sair com ela. Karen, congelada em descrença. Ouvir isso, Haharu tem uma queda pelo papai bebê de sua filha. Rentaro está muito atordoado para responder, mas Karen o leva de volta à realidade, lembrando-o de manter o foco, ainda corando e pego em um dia apaixonado. Ahari fecha os olhos com Rentaro e declara, apesar de seu sentimento, que sua decisão permanece inalterada e ela não vai permitir que ele bata na barriga. Com sua filha, Rentaro responde sem hesitação, dizendo que ele não está desistindo. Depois que ele fez uma promessa a Hikari de fazê-la feliz, e ele pretende mantê-lo, o Hari permanece cético. Então, ela puxa uma engenhoca bizarra, na forma de uma cadeira de detecção de mentiras, e afirma que é infalível, capaz de detectar até a menor mentira. Rentaro está atordoado por estar indo tão longe, e ele exige provas de que a máquina realmente funciona. Para demonstrar que Karen é voluntária como cobaia, Hahari explica que é simplesmente para que Rentaro possa confiar na confiabilidade da cadeira. Então, sem aviso, Hahari pergunta a Karen o tamanho do copo. Karen fica morcada com a pergunta inadequada, mas Harry insiste, é necessário ter algo com prova visível. Nervosa, Karen mente e diz que seu tamanho de xícara é um B, quase um C. A máquina dispara instantaneamente um alerta alto, dizendo que uma mentira foi detada. Envergonhada, Karen admite que está realmente em um copo, e a máquina confirma sua confissão como a verdade. Então, vem a grande questão de saber se Karen ama Rentaro. Karen diz que sim, mas o detector de mentiras acende novamente, reivindicando outra mentira. Furiosa e humilhada, Karen começa a socar a cadeira, como se fosse um manequim de treino. Rentaro fica arrasado por um momento, abalado com a ideia de que Karen pode não amá-lo de verdade, mas então Karen volta, lágrimas em seus olhos, e grita que ela ama Rentaro mais do que qualquer coisa no mundo inteiro. Ela diz isso com todo o coração, e desta vez o detetor de mentiras enlouquece, confirmando suas palavras, praticamente entrando em curto-circuito da intensidade. Rentaro, vendo o quão sério a máquina leva a honestidade, decide tomar sua vez. Ele se senta e diz a Hahari que ele ama Hikari mais do que qualquer coisa no todo. O mundo Hahari está visivelmente abalado. Ela quer acreditar nele, e por um breve momento ela faz, mas então ela balança a cabeça. Ainda
ainda se recusando a acreditar, de repente uma empregada irrompe com notícias urgentes que Hakari está à beira de pulando de sua janela e fazendo 130060 para conhecer os pais do bar. Keren reage instantaneamente sem pensar. Ela coloca Hakari em um estrangulamento, gritando com Rentaro para ir. Ela diz que está disposta a se sacar. Como ela sabe que ele vai voltar para ela? Na varanda, Hakari avisa os seguranças para ficarem para trás, ou ela vai pular. Rentaro chega, sem fôlego, e implora a ela para descer. Ele diz a ela que está aqui para levá-la embora. Hakari está sobrecarregado de gratidão, mas sua expressão fica séria. Ela diz que não pode continuar fugindo dela, mãe, pois isso só prejudicaria Rentaro no longo prazo. Não é justo com ele. Rentaro de repente grita para ela parar. Ele diz a ela que não importa o que aconteça, contanto que eles estejam juntos, nada nunca o deixará infeliz. Ele confessa novamente que ele a ama e quer passar a vida com ela. Hakari é dominado pela emoção, mas conforme a adrenalina desaparece, ela percebe o quão alto ela está e o pânico se instala. Ela perde o equilíbrio e começa a cair, mas Rentaro avança, pegando a mão dela bem a tempo. Então Keren e Hakari chegam na sala. Eles veem Rentaro pendurado na janela, segurando Hakari com tudo o que ele tem. Ele grita que nunca vai deixá-la ir, mas a tensão é demais. Ambos caem, mas pensando rapidamente, Rentaro torce no ar, guiando sua queda na lagoa abaixo. Fora Nano, Shizuka e Kusuri os veem cair e correm para ajudar. Shizuka escorrega e começa a afundar, mas Kusuri a agarra bem a tempo. Rentaro aparece com Hakari em seus braços, segurando-a com força enquanto ela ofega para respirar, abalado mas vivo. Hakari e Karen chegam logo depois para ver como eles estão. Karen corre para Hakari e dá a ela Will Smith. Karen começa a chorar e Karen grita com ela por ser tão imprudente, porque ela estava genuinamente apavorada por ela. Karen assiste em silêncio, então agradece silenciosamente a Rentaro por salvar a filha. Mas Rentaro se vira para ela com determinação. Ele diz, ele não quer apenas trazer felicidade para Hakari, mas ele quer trazer felicidade para Hakari também. Ele diz a ela que está honrado por estar com Hakari, e ele quer dar a ela a alegria e a liberdade. Ela sempre sonhou em se mudar. Harry finalmente cede, e ela convida a todos para passar a noite para uma festa do pijama na mansão. Depois o grupo relaxa no banho quente. Hahari, Hakari, Kusari e Nano se envolvem em uma batalha de exibição de cereja, brincando, mostrando Karen, sentindo-se estranha e autoconsciente sobre seu corpo, desaparece despercebido e vai para o quarto de hóspedes, onde Rentaro está sentado na cama. Rentaro vê a roupa de Karen e quando vê sua barriga, ele cora. Ele diz a ela que é fofo. Karen sorri, pronto para um pouco de vingança pelo que Rentaro fez durante sua missão de grade a laser. Ela se aproxima e se deita de barriga para baixo, comentando sobre como é quente. De repente Kusari entra, surpreendendo os dois em pânico. Eles caem no chão e começam a fazer push UPS, agir casualmente, tentando desesperadamente esconder seu constrangimento. Mais tarde naquela noite, Hahari traz sua coleção extravagante de pijamas e dá a cada garota um par. Uma festa espontânea do pijama começa, fazendo Rentaro corar furiosamente. Como ele está cercado por todas as garotas em roupas de dormir fofas, o extremo fofura faz com que o nariz de Haharu sangre de emoção e Rentaro ajuda Haharu a sair da sala para pegar um pouco de água para ela enquanto está sozinho. Com ele no corredor, Haharu abre, dizendo que ela não pode mais conter seus sentimentos. Ela começa a flertar com ele e Rentaro fica vermelho brilhante. Seu coração acelerado, ele de repente percebe que ele pode se tornar um homem de verdade esta noite, através do ritual de um donut com creme e um glize. Então enquanto os outros estão jogando cartas, Rentaro e Hahadi estão suando baldes juntos, gritando os nomes um do outro. Bom, as outras meninas percebem que Rentaro está demorando muito, então eles os confrontam rapidamente, acreditando que a Rentaro está se expandindo. Domínio cremoso de Haharu, no entanto, eles encontram os dois no meio de uma cruz. Sessão de vestir com Rentaro vestindo roupas de meninas. As meninas rapidamente agradecem a Hahari por fornecer-lhe serviço de fãs das idades, e Rentaro desmaia de vergonha. Hahari tem outra ideia e coloca Nano em uma fantasia de princesa, beijar a princesa Rentaro, enquanto os outros babam no site. Rentaro acorda e foge para tomar banho. Momentos depois, a empregada traz uma corda para eles e, quando Keren pergunta o que está acontecendo, a mãe-filha revela que eles querem espiar o banho de Rentaro, enquanto todos concordam que é uma boa chance de ver o que Rentaro está enganando. Shizuka os impede e expressa seu desacordo, não querendo decepcionar Rentaro. As meninas se unem para calar Shizuka, transformá-la em um pequeno burrito e deixá-la enquanto eles vão espiar Rentaro. Kusuri espreita pela janela para olhar para ele, mas quando Rentaro a vê, ele entra em pânico pensando que ela é um fantasma. Eles rapidamente puxam Kusuri de volta, e quando Rentaro vê que ela se foi, ele toma banho mais rápido. Enquanto isso, ainda sendo um pequeno
pequeno burrito de feijão, Shizuka imagina como depois que as meninas espiam Rentaro, termina com todos eles sendo arrastados e morrendo. Shizuka descobre que ela pode rolar e começa a rolar para pará-los de volta com os degenerados. Eles sobem o sótão para espiar Rentaro, mas enquanto está lá em cima o gato os toca, fazendo com que todos entrem em pânico, pensando que é um rato embaixo deles. Rentaro está em pânico, pensando que são os gritos do fantasma acima dele. De volta com o burrito, ela se prepara para descer as escadas para salvar Rentaro, mas naquele momento o cachorro aparece e a empurra para baixo. Shizuka rola livre em direção ao banheiro e acaba caindo no banho. Quando ela sai, Rentaro com medo, pensando que ela é o fantasma. No entanto, ele rapidamente percebe que é Shizuka e quando ele vem em seu auxílio, sua toalha cai revelando os troncos de elefante, que traumatizam completamente Shizuka, tanto que ela desmaia. Rentaro rapidamente a leva para fora e encontra os outros do lado de fora do banheiro. Ele pergunta o que eles estavam fazendo. E enquanto os outros mentem, Karen escorrega e revela que eles queriam espiar seu Jing, um Ling que termina com Rentaro repreendendo-os. Mais tarde, enquanto eles estão jogando cartas, Hahari sai em algum lugar perturbado e Rentaro a segue para ver como ela está. Ele encontra Hahari orando ao santuário do falecido pai de Hakari e decide se juntar a ela. Rentaro pergunta por quê. Apesar de sua aparência bonita e o número de homens ao seu redor, Hahari escolheu ficar solteiro. Ela expressa como, apesar da morte de seu amante, ela ainda estava apaixonada por ele e agora está se sentindo culpado por amar outro homem. Rentaro abraça, garantindo-lhe que as pessoas em um e que ele está lá para ela derramar todo o seu amor. Ela pede para ele beijá-la e se lembra de quando seu falecido amante lhe disse para manter seu primeiro beijo para uma pessoa que a ama profundamente. Ela encontra aquela pessoa em Rentaro e ele a beija romanticamente, fazendo-a se sentir amada novamente, o mesmo amor que ela uma vez sentiu. Naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, Hakari se move para dormir ao lado de Rentaro, mas, sem o conhecimento dela, Karen está bem acordada, sabendo que Hakari iria fugir. Hakari expressa como ela estava com medo de perdê-lo antes, e ele a beija, garantindo a ela que eles sempre estarão juntos. Karen os deixa ter seu momento. Mais tarde naquela noite, Rentaro acorda com Hakari faltando, mas ele a encontra no meio de uma sessão fumegante, com Karen enquanto estava meio adormecido. Ele vai ao banheiro e encontra um homem misterioso. Acordado, o homem agressivamente o confronta por roubar sua família, e Rentaro percebe que ele é o pai de Hakari. No entanto, para sua surpresa, Rentaro não mostra medo em relação a ele, e eles decidem bater um papo. Rentaro diz ao homem que, já que ele sabe o quanto Hakari e Hahari o amam, ele não tem dúvidas em sua mente que ele é uma boa pessoa. O pai pergunta a Rentaro para garantir a felicidade de sua filha, e Rentaro garante a ele que ele lhes dará a maior felicidade. Ele pede ao pai que os dois cuidem deles, e eles apertam as mãos concordando em cuidar deles. De repente o pai começa a brilhar e é puxado pro céu, estar com Ace e os outros. Ele diz a Rentaro que, com a felicidade de sua família garantida, seu tempo como fantasma acabou, para que ele possa seguir em frente, e Rentaro implora para ele ficar, mas ele não pode. No próximo momento, Rentaro acorda no corredor, pensando que era um sonho, mas ele acredita que seu encontro com o pai é verdade, e ele está cuidando deles do céu. Depois eles saem da mansão, prometendo que eles visitarão Hahari novamente, mas para seu choque, dias depois, Haharu se revela na escola como seu novo diretor. Depois que ela comprou a escola, também ela poderia estar mais perto de Rentaro. Enquanto isso, Rentaro está longe na mansão, querendo conhecer Haruhi, mas depois de descobrir que ela está na escola, ele se apressa lá. Ele passa por garotas diferentes, que em breve se tornarão suas namoradas na segunda temporada, e encontra seu bebê atual, mamães esperando por ele no telhado, todos pacientemente esperando por ele, todos profundamente apaixonados por ele. Se você assistir essa recapitulação do anime até o final, e quer uma recapitulação da segunda temporada, comente um homem e 100 bandidos.